Paz e graça para todos. Estamos aqui mais uma vez, meus amados, para dar continuação a um outro vídeo. Eu peço, em primeiro lugar, eu agradeço ao nosso eterno Criador por tudo e por estar nesse momento aqui compartilhando esse vídeo aqui com vocês. Antes de tudo, antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês que não fosse inscrito, se inscrevesse para que possam receber as novas notificações dos novos vídeos quando forem postados. Da segunda a sexta, da segunda ao sábado. Não tem dia, não tem hora para ser postado. Entre esse período aí, tá sendo colocado o vídeo, porque tem pressa, né? É verdade, porque quem tá no engano tem que sair, em nome do Pai. Então eu gostaria de pedir para vocês que vocês se inscrevessem, desse aquele like e ajudasse o nosso canal, não é isso? E para que ajude que o canal cresça mais um pouco, se evolua. E dá aquele joinha, compartilhe o máximo que vocês puderem para que esse vídeo visualize geral. Tá certo, meus amados? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Meus amados, em primeiro lugar, hoje vai ser esse vídeo vai ser da transliteração do hebraico, o primeiro capítulo. Isso aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai depois, quando tiver do meio pro fim, a gente vai colocar a transliteração em áudio. Tá certo, meus amados? É para vocês entenderem melhor. Eu peço para vocês que todos, quando for assistir o vídeo, não adiante nem pule o vídeo, né? Caso, senão vocês não vão entender quase nada, porque já é difícil de a gente entender. Imagina a gente adiantando o vídeo, a gente não vai ter noção mesmo de aprender, de ter noção do que está sendo relatado aqui no vídeo. Tá bom, meus amados? Então, sem mais delongas, vamos dar início. Em primeiro lugar, o que eu quero deixar aqui bem claro para todos vocês, porque no primeiro vídeo que eu fiz, eu disse que estava escrito na Bíblia e estava dessa maneira. O nosso Pai, né, que a gente chama de Deus, mas que o nome dele não é Deus, é Yahweh. O nosso Eterno, quando ele criou os céus e a terra, aliás, quando ele criou o mundo e todos o que há nele, ele nos escolheu para ser seus filhos. Então ele nos criou, mesmo antes da criação da terra, da criação do mundo. Então, se a gente fomos criados mesmo antes da criação do mundo, a gente temos um espírito. Eu estava assistindo um vídeo de um rapaz que eu não vou citar o nome, mas que eu tenho até uma admiração por ele, pelos vídeos, né, pelos conteúdos dele. Ele falou no vídeo que a gente não tem espírito. Então, se a gente não tem espírito, irmão, a gente tem o quê? Me fala mesmo. Se a gente não tivesse espírito, a gente não vivia aqui na Terra. Então, tudo que o nosso Pai fez tem um limite. Ele pôs limite em tudo que foi criado por ele. Em tudo. Presta bem atenção, irmão. Presta bem atenção, para depois vocês não se confundirem. Ele pôs limite em tudo. Ele pôs limite no mar, na terra, na sua criação. Tudo que há no mundo tem limite. Principalmente, irmão, a nação da terra.
Muitos dizem assim, rapaz, tem quantos bilhões de habitantes, né, no planeta Terra? Com certeza, tem muitos. Mas você já parou para pensar que a cada, a cada 100 anos tem uma revisão na Terra? Você já prestou atenção a isso? Tem. Tem uma revisão, mas muitos não sabem. Não sabe. Por quê? Porque não estou nem aí. Hoje eu quero viver o quê? Quero viver as coisas do mundo, as coisas mundanas. É por isso que cada vez mais que a gente se esfinha nas, no, 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 nas coisas mundanas, digamos assim, o nosso pecado aumenta. Aí muitos dizem assim, se a gente não aproveitar agora, tudo passa. Tudo vai passar. Tudo vai passar e a gente vai ficar. Não é bem assim não, amado. Tudo passa, passa. Até a gente mesmo passa. Passa tudo. Tudo passa. Agora, os nossos pecados não. Os nossos pecados, filho, não passa não, viu? Aumenta cada vez mais. Cada momento que a gente peca durante o dia, o nosso pecado, a tendência é subir. É subir. E se a gente tiver os nossos pecados, pelo menos 1/3 dos nossos pecados cancelado, então vamos seguir a coisa certa, viu, irmão? Vamos fazer o que é certo, não o que é errado. Mais do que a gente já vem fazendo. Então a gente tem que sair do erro, tem que sair do ensino errado, temos que acordar do profundo sono do engano, do enganador, que é de Satanás. Então a gente tem que sair disso aí. Porque se a gente não sair, a gente vai se aprofundar cada vez mais. E o preço que a gente vai pagar no futuro vai ser terrível. Dando continuidade ao que eu estava falando, quando eu falei que o Pai, quando ele mesmo antes dele criar o mundo e o que há nele, ele criou nós. Ele criou a gente, assim que ele criou nós, ele ordenou que o anjo colocasse o nome de cada um de nós no livro da vida. Aqui o nosso nome é um, lá o nosso nome é outro. Lá a gente carrega o nome dele. Tá vendo, meus irmãos? Lá a gente carrega o nome dele. E por que esconderam isso? O nome do Pai e o nome do Filho. Aí eu lhe pergunto, está certo? Está errado. A cada 100 anos tem uma revisão na Terra, porque tudo tem limite para ele. Tudo ele pôs limite. Não é assim não. Ao Deus dará não. Tá muito errado. Agora você me pergunta, mas irmão, que limite ele deu? Ele tem a cada 100 anos? Tem, irmão. Essas pragas. Pode estudar, pode pesquisar, que você vai chegar lá onde você quer chegar. No que eu tô falando. A cada 100 anos tem uma revisão na Terra, porque é as pragas que vêm. Em ordenância dele, as pragas, vírus e etc. Vem acabando com a maioria. E a maioria dos que estão lá indo são joio. Você que não sabe o que é joio, depois no próximo vídeo eu vou falar um pouco desse relato. De onde surgiu o joio e o que é joio e o que é o trigo. Viu? Então é isso. Esse Covid-19 foi uma revisão que ele fez. A cada 100 anos. Na era de 20, toda a era de 20 tem uma revisão. Tem uma revisão na Terra. Só que ninguém sabe. Teve aquela da peste bubônica, teve não sei o que lá. Eu sei que teve vários, que não foi do meu tempo, né? No caso não foi do meu tempo, mas teve.
E foi embora um bocado de gente. Foi embora. Você sabe quantos milhões de gente morreram? Deixaram esse plano? Ninguém sabe, né? Mas foi demais. E então, porque quando ele vê que tá acima do limite, ele baixa a sua mãozinha e põe limite nisso aí. Então ele deixa tudo naquele nível, igual a água do mar. Ela não passa, só passa lá, a água do mar só passa do nível dela se ele quiser. Então, quando eu falei que a gente fomos criados, mesmo antes da fundação da Terra, a primeira coisa que ele criou foi seu filho. Quando ele criou tudo que há na Terra, o seu filho foi o engenheiro, foi o arquiteto. Era ele construindo e ele acompanhando ele. Quando ele criou o seu filho, ele criou os anjos, arcanjo, querubim, serafim. Depois ele criou nós. Então, os nossos espíritos, que é outro erro. Outro erro que eu quero falar, que eu peço perdão a vocês, não é sobre o erro que eu estou falando, não é dele ter criado a gente, é a expressão a maneira de se expressar, não é isso? De dizer espírito. Porque o nome espírito também veio dos romanos, veio de Roma. Então, o nosso pai deixou a verdade de um lado, Satanás deixou a mentira do outro. Então, Satanás criou um verbo parecido com o dele. Então, se o pai criou, digamos assim, o espírito, né? Porque isso aí, o nome espírito não foi dado pelo pai. O nome do espírito, do nosso espírito e do Espírito Santo, que é o espírito do pai, o nome dele é Ruach, não é espírito. Espírito vem do verbo submundo. Para muitos que não sabem, aí, o fulano tá no plano espiritual. Não é espiritual. Dá seu nome, Ruachial. Estuda, meu irmão. Estuda. Tem muito que não vai entender, vai me criticar por isso. É porque você tá falando tudo errado. Não. Eu não tô aqui para julgar, não tô aqui para me exaltar, porque só quem exalta é o Pai. E eu também não estou aqui para falar mal de religião de ninguém, mesmo porque eu respeito todas as religiões do mundo. Vai caber a cada um de nós saber o que é que quer, o que caminho vai seguir, porque só existe dois. Não é o caminho, o caminho, há dois caminhos, é o caminho da felicidade e o caminho da desgraça. É o caminho da vida e o caminho da morte. É o caminho do céu e o caminho do inferno. É isso. Não tem pra onde correr. Aí, como diz o velho ditado popular, se correr o bicho pega e se ficar, o bicho come. Meus amados, quando o nosso Pai Eterno, que a gente chama de Deus, né, criou a sua criação, Satanás criou a dele, mas o oposto do verbo do que ele criou. Então, se o Pai criou os anjos têm o seu sobrenome, pega o seu nome, todos nós pegamos o nome dele. E se ele criou o Ruach, Satanás criou o nome Espírito, porque Espírito vem do verbo espírita, o espiritismo. Ai, fulano, tá ali, tem um espírito de uma pessoa. Não é espírito, meu amado, pelo amor do Pai. Mas a gente já nasceu dentro dessa linguagem, dentro desse verbo. Vai fazer o quê, né? Mas a gente sai, é só querer. É só pedir força de vontade, é só pedir força para o Pai e ter força de vontade também, viu? E a gente sai dessa aí. Muitos já saíram. Então, o que eu quero falar para vocês é porque quando o Pai Eterno ele criou nós,
nosso Zwashi. Então ele criou no intuito para que a gente viesse à Terra. Porque quando ele criou os céus e a Terra, ele criou aqui na Terra, ele criou dois mundos diferentes um do outro. Ele criou dois mundos diferentes um do outro. Então ele criou o visível e o invisível. O visível é esse que a gente vive. O invisível é o que a gente não vê. É aonde a gente vai pagar nossos pecados, vamos ser disciplinados. E muitos não sabem disso. Principalmente os crentes. Viu, meus amados? Principalmente os crentes. Porque muitos dizem ser crente, mas que a fé é muito pouca. A fé é muito pouca. Muitos só acreditam naquilo que vê. Muitos não acreditam naquilo lá, naquilo B. Não acreditam. Aí só vai acreditar em quê? Quando realmente se passar pela moeda, não é mesmo? Não é mesmo, meus amados? É por isso que eu digo. Teve um pastor e ele não... A esposa dele é uma missionária. Ele foi pegar os dízimos de oferta nas outras igrejas. Para lá os meliantes, né? Os fora da lei. Foram pegar ele no meio do caminho, tomaram o dinheiro dele e findaram cefando a vida dele. E ele não subiu. Ele ficou aprisionado na terra. Por quê? Porque nas pregações dele ele falava que não existia prisão na terra. Espírito nenhum fica aprisionado na terra. É totalmente engano. É engano. Sabe por quê, meus amados? Isso aí é uma das mentiras que Satanás não quer que você, nem eu, nem ninguém saiba. Certo? Não quer. Porque quando a gente se desencarnar, o nosso Ruach nos deixar essa moradinha que ele vive habituado no dia de hoje, quando ele deixar esse corpinho aí, que não está mais servindo para ele se desencarna, ele não vai subir totalmente, ele vai ser limpo. Ele vai ficar aprisionado na terra para ele pagar pelos pecados que ele se poluiu através do nosso corpo, da nossa carne pecaminosa. Aí o nosso Ruach vai ficar aprisionado até ele receber a ordem de alguém for lá fazer a libertação, enviado pelo Pai. Aí sim, aí ele vai sair da onde ele está, das trevas exteriores, que é as trevas aqui na terra, não no inferno. Quando eu falei no vídeo agora há pouco, eu falei que está escrito na Bíblia, que diz assim, que o Pai deixou escrito: há vaso predestinado ao dia de glória, mas também há vaso predestinado ao dia da desgraça. Então quem desce ao Hades, ao inferno, são esses, é o joio. E esses já estão com a passagem comprada, direto para lá. Não pense que ele vai subir, não sobe. Então esses eu acho que fica aprisionados na terra, chega um certo tempo que eles são libertados daí e vai para o primeiro plano ruachial, que a gente chama de plano espiritual, que é uma colônia, vai ser tratado. Do primeiro ele vai subindo, degrau em degrau, até chegar lá no céu celestial. Tá entendendo, meus amados? Não é assim não. Não é assim, morreu aqui, subiu. Se fosse assim era bom demais, viu? O nosso Pai, ele quer o que ele nos deu, mas ele quer tudo branquinho, limpinho, sem uma manchinha de pecado. Não é assim não. Muitos crentes vivem totalmente errado. Não só os crentes, porque tem muitos também aí, muitos católicos, hebreu, várias dessas religiões aí. Que vivem tudo errado, vivem tudo no engano. Tudo no engano. Aí não quer saber quando a gente vai passar a verdade, eles não querem saber disso.
Ele vai dizer, fulano tá ficando louco, fulano tá ficando doido. Mas é a pura verdade. Quando ele diz que quando ele diz que a serpente fala e o ser humano dá ouvido, que a serpente é Satanás, ele não está errado, porque ele sabia, o pai sabia, e daí sair até o dia de hoje. Quando o nosso Ruach, o nosso Ruach, ele é eterno também, ele é tipo, ele é igual os seres de luz, os anjos, ele não morre. O nosso Ruach, vamos falar na linguagem de vocês, o nosso espírito, ele é imortal, ele não morre. O que morre é o nosso corpo. O nosso espírito, que é o nosso Ruach, né, no caso, ele é um caixeiro viajante. Ele vai, mas ele volta. Ele vai e volta. Eu até levei uma crítica, viu, por conta disso. Num vídeo, um tempo, eu fui falar sobre esse relato aí e falei, uma irmã, Satanás manipulou a mente dela e ela deixou nos comentários me criticando, disse que eu não estava pregando o evangelho, eu estava pregando o espiritismo. Eu disse a ela, minha filha, então a senhora tem que estudar bastante. Não porque eu sou evangélica desde tantos anos, mas está desconectada do evangelho, filho. Desculpa lhe dizer. Não adianta você ter 40, 50, 60 anos de evangelho, mas ao mesmo tempo não sabe de nada. Tá difícil. Não saber um pouco da verdade é de doer. Muitos estão desencarnando aí sem saber o nome certo do Pai, sem ter conhecimento do verdadeiro nome dele. E fica difícil, é por isso que estão pagando. Muitos ficam pagando aí nas trevas exteriores. Agora, sabe por quê? Ele depende de nós. Porque quando Yahshua, o Mashiach, o filho de Yahweh, do nosso Eterno, que a gente chama de Jesus, quando ele morreu, muitos dizem assim que ele morreu na cruz, ele morreu crucificado. Mas aí é outro mito. Ele não morreu na cruz. Na transliteratura do hebraico, arcaico, fala que ele morreu no madeiro. Não foi numa cruz. O madeiro é só aquele pau, ó, subindo, grosso, e ele com as mãos para cima. Não foi com aquelas astras cruzadas. Aí fica difícil de entender, né? Mas a gente chega lá. Quando ele morreu, ele foi transportado em espírito. Tá entendendo, meus amados? Ele foi enviado em espírito para as trevas, para pregar e libertar os espíritos, os Ruach que estavam aprisionados na terra. Mas que na Bíblia não fala que estava aprisionado na terra, estava aprisionado nas trevas. Tá entendendo? Aí na Bíblia diz, Jesus, quando ele morreu crucificado, ele foi enviado em espírito no inferno. E lá ele pregou para aquele que estava aprisionado e o libertou. Mas não foi bem assim. Tá vendo como é que é o negócio? Se a gente não tiver bem discernimento com as palavras, a gente se desencarna sem saber de nada e cheio de pecado, meus amados, em nome do Pai. Então, o filho, quando ele se desencarnou, quando ele morreu, ele foi espírito sim, nas trevas, mas não foi no inferno não. Eu já falei isso uma vez, eu falei a primeira vez, falei a segunda e estou falando de novo. Não foi no inferno, ele foi nas trevas exteriores. Então, nessa outra dimensão que há entre nós aqui na Terra. Ele foi, pegou os Ruach que estavam presos, aprisionados, e depois o libertou. Mas agora, nesse mundo de agora, daquele tempo para este agora, eles que estão lá aprisionados, vai depender de nós aqui fora.
para que a gente vá fazer os encaminhamentos deles, enviado pelo pai. Ele vai escolher quem vai fazer esse trabalho e vai fazer a sua obra. Faz o encaminhamento e o anjo de luz encaminha ele para o plano de tratamento. E assim ele vai seguindo até a mente, até o que carregamos na nossa mente daqui da Terra cair em esquecimento. O tratamento é esse. É a nossa mente, a nossa lembrança daqui da Terra vai cair em esquecimento até chegar no 7º andar, no 7 degrauzinho lá, para a gente passar a porta, não lembrar mais de nada daqui. Aí eu fico pensando, muitos crentes dizem, fulano morreu, fulano tá descansado desse mundo. Tá, você tem certeza que tá? O corpo dele tá, né? Mas o rosto dele tá onde? O espírito, como diz a gente aqui, a linguagem de quem veio aqui no plano terrestre. Tá onde esse espírito dele? Tá aprisionado na terra, filho. Tá sofrendo. É sofrimento e dor, e mais nada. Pagando os pecados que a gente cometeu aqui na terra. E aí? Diz, ele tá, fulano morreu, tá descansando no seio de Abraão. Totalmente engano. Engano. A verdade fica bem longe. Muito longe. Muito longe, meus amados. Não é bem assim não. Se fosse assim era bom demais. Cada um que morrer só subia logo. Pegava logo a partida. Mas não. Tem que ficar para pagar. Tem que ficar para pagar. É como diz o velho, é como está escrito na palavra, quem não vai no amor, meu bem, vai na dor, viu? Aí sim, aí eu quero ver muitos com desejar não ter nascido. Mas a gente vai ter que passar por isso aí mesmo, né? Mas a gente passa, mas quanto mais a gente saber da verdade, é melhor. Pelo menos a gente não fica aí com a venda nos olhos, olhos vendados, vivendo da mentira. Então, meus amados, Jesus, ele foi às trevas exteriores, pregou, orou e libertou. Agora, esses desse tempo de agora, depende de cada um de nós. No YouTube aí tem muitos. O nosso pai já levantou muitos mesmo. E eu gosto de assistir, ficar por dentro disso aí. Ele levantou muitos aí, muitos fazendo as suas caminhadas, fazendo as suas obras. É a mesma coisa quando uma equipe de evangélico vai sair nas comissões de visita, vai orar na casa de fulano que está sobrecarregado. Mas é aquilo, se você não tiver cuidado, quando você vir de volta, você traz aquilo com você. A mesma coisa é quando a gente vai somos levantados para ir lá fazer isso aí, fazer esse tipo de trabalho, fazer a obra dele. Aí muitos crentes também falam, aquilo que tá aparecendo, aquilo ali, chegou uma pessoa e diz, fulano morreu, fulano tá aparecendo para ciclano. Não, aquilo não é fulano não, aquilo é Satanás. Aquilo é Satanás, ele morreu, tem o domínio, tá no descanso eterno. Não tá não, filho. Não tá não. E aquele, eu acho que quando ele está ali aprisionado, quando ele fica ali assombrando uma coisa, assombrando o outro, ele tá chamando a atenção. Ele tá chamando a atenção porque ele tá sofrendo, ele tá chamando a atenção para que alguém vá e o resgate dali. Não é Satanás não. Satanás, ele não tem esse poder de se transformar em mim, em você, em qualquer um, para ficar aparecendo para ninguém não. Não. Ele pode sim imitar a voz, aí é outra coisa, mas a nossa fisionomia, de jeito nenhum, ele não tem esse merecimento. Ele não tem. Ele
se transforma, ele assume a forma dele quando ele era anjo, arcanjo. Aí sim, ele assume essas formas dele. Mas dizer que ele assume a forma de qualquer um daqui da Terra, sem a permissão do Pai, ele não assume nunca. Satanás ele não tem essa capacidade para isso. Agora, eles estão ali, ele fica assim. Às vezes, quando eles vão fazer esses encaminhamentos desses rochas que estão aprisionados, às vezes ele se dá com o espírito, né? Com o espírito que está lá aprisionado. Ele está aprisionado por algum motivo. Às vezes é para revelar a sua morte, às vezes é para revelar algum segredo, às vezes é porque ele fica perdido, às vezes é por conta de uma que se apega a algum bem materiais, e assim vai. Mas não deixa de ser uma disciplina do Pai para pagar pelos pecados. Isso que me chama, o que me deixa bem interessante mesmo, é porque quando eles vão fazer, tem canto que eles se deparam com obsessores. Tem obsessores aprisionando eles ali, para que eles possam viver da energia dele. Os obsessores são desses, obsessores, demônios, essas coisas. Ele sobrevive através das energias vitais dos espíritos que estão ali aprisionados. E eles não têm força para eles se locomover, porque toda essa energia dele ele suga. É isso, meus amados. Aí, dando um procedimento a nossa palestra, né, das palavras, o nosso Pai, ele deixou bem claro tudo o que ele fez tem limite. Satanás, por sua vez, que imitar ele, mas não conseguiu, fez o oposto. Se o Pai só faz o bem, Satanás só faz o mal. E daí por diante, meus amados. E ele hoje está aí. Ele está aqui até no dia de hoje, aqui na Terra, aprontando. Aí eu quero essas desgraceiras todas, essas violências, eles vêm de onde, se não poderem? Não estão dormindo, irmão. Cabe a gente vigiar, orar e jejuar. Tá bom, meus amados? É isso que eu peço para cada um de vocês. Escute o vídeo com atenção. E se for possível, volte 1000, 100.000, 10.000 vezes, se for preciso. Mas preste muita atenção. E vale a pena também você acompanhar os vídeos com a Bíblia. Certo que na Bíblia mesmo, é como eu quero falar outro relato. Na Bíblia também ele contém fermentação. Ele contém fermentação. Porque quando for no próximo vídeo eu vou passar para vocês sobre as 3 medidas de farinha, aliás, as 3 medidas de fermento que a mulher colocou dentro da farinha. Que significa a Bíblia. Satanás usou os dele, meus amados, usou os dele para cutucar a Bíblia. Isso aí vai ficar para o próximo vídeo, tá bom, meus amados? Então, meus amados, quando eu quero falar para vocês que o nosso Ruach tem um nome, Espírito, não é Espírito, é Ruach. O nome do Pai é Yau, o nome do Filho é Yahusha, o Mashiach. Então, aí muitos dizem assim, Jesus, Deus e o Espírito Santo. Não, é o Ruach. O Ruach de Yau. Nós temos Ruach. Porque sem ele a gente não via. Quando Yau criou o nosso Ruach, que é o nosso Espírito, como diz na linguagem de vocês. Eu vou falar na linguagem de vocês, porque senão vocês não vão entender nada.
quando Deus criou o nosso espírito, então, ele criou antes mesmo de criar a terra. Mas ele sabia, porque ele fez, mas ele ia transportar a gente para aqui para a terra. Mas de que maneira? Porque ele fez os dois mundos. Ele fez o mundo invisível e o mundo visível. Porque se, caso ele, quando ele fez a criação do mundo, ele não tivesse criado o homem do pó e tivesse dado o seu fôlego de vida, ele fez o homem, presta bem atenção, viu, irmão? Ele fez o homem, depois, quando ele fez, ele modelou todinho e deu fôlego de vida para ele. Então, ele soprou nas narinas dele. Então, qual foi o fôlego de vida que deu para ele? O ar, a atmosfera, o oxigênio, para ele respirar. Porque se a gente não respirar, não respiramos o oxigênio, a gente não vive, a gente morre. O nosso espírito, ele sai da gente. Ele sai dessa matéria pecaminosa. Então, ele criou o homem. Depois ele ficou criado, fez a criação toda. E aí depois ele ficou olhando e viu que não era bom ele sozinho. Porque ele queria, ele ficou estudando e queria. Como era que ele ficou pensando, como era que ia trazer morada para os nossos espíritos. Como era que o nosso espírito ia vir se habituar na terra. Se ele teve que criar uma companheira para o homem que ele construiu, para o homem que ele fez. Então, ele criou Eva. Então, se ele criou a mulher para que a mulher gerasse morada para os espíritos que ele criou, os Ruach. Então, ela criou os nossos corpos e no decorrer do seu tempo ele foi recebido. O nosso espírito, ele vem e é recebido com a sua nova morada. E até, meus amados, os dias permitidos que ele fica aqui na terra. Quando é permitido para ele deixar, ele tem que deixar, a gente não sabe o dia, a hora, mas ele nos deixa e a gente vira pó. Vai voltar para o mesmo canto que era. Aí a gente diz, mas quem morreu acabou. Não acabou não. Não acabou, sabe por quê? Porque a gente temos espírito, né? A gente temos o Ruach. Como é que acabou? Acabou sim a nossa matéria, a nossa carne. Aí sim, aí acabou. Mas ainda totalmente ela não acabou, ela virou pó, ela voltou para o canto dela. Mas no dia de juízo, ela vai ser regenerada. Ela vai ser regenerada e vai ser julgada. Ou pensa que não vai? Vai sim. Vai ser julgado. Todos que estão enterrados aí, nesse mundo, todos vão ser julgados. Todos eles, não tem esse. Os nossos Ruach, esse ele... Eu não sei nem como te falar, meus amados, mas ele já tem a sua salvação. Ele já tem a sua salvação porque ele foi criado pelo Pai. A gente aqui embaixo, o nosso corpo não, é pecaminoso. É pecaminoso porque a gente já nasce dentro do pecado. A nossa carne é podre do pecado. Aí por conta disso a nossa carne infecta. Deixa o nosso Ruach infectado. É por isso que quando ele nos deixa, ele vai para as trevas, ele vai pagar. Ele vai pagar até ele ficar limpo e sair e esquecer. Os pensamentos daqui caem em esquecimento. Os pensamentos que lá daqui da terra, que são os nossos. E para isso, meus amados, muitos dizem,
Você vê que na Igreja Católica diz assim: eu creio na ressurreição da carne. A carne não ressuscita, ela revive, não ressuscita. Totalmente diferente. Ela não ressuscita, ela revive. No dia de juízo, elas vão reviver, vão se regenerar, se juntar. Eles viram que estava errado, aí tiraram da Bíblia. Colocaram. Eu creio na ressurreição do Espírito. Não, eu creio na ressurreição dos mortos. Os mortos também não vai ressuscitar. Totalmente irônico isso aí, é errado. É por isso que eu digo, vale a pena estudar. Estuda, meus amados, pesquisa. Depois você vai descobrir. Os mortos não ressuscitam. Como é que eles vão ressuscitar? Eles vão reviver. Agora, o nosso Zuashi, o nosso espírito, eles sim ressuscitam. Porque dentro da transliteratura do hebraico, ele diz assim: a ressurreição do espírito é do Ruach. Não há ressurreição na carne, não há ressurreição nos mortos, e sim ressurreição nos Ruach, é nos espíritos. O espírito ele revive, ele ressuscita. É por isso que eu digo para vocês, o nosso Ruach ele nos deixa, vai pagar pelos nossos pecados aqui na terra e vai, mas quando é com o tempo, quando eles são caminhados, que estão totalmente limpos, as lembranças aqui da terra estão totalmente esquecidas, e a gente sobe. Então, no decorrer do tempo, eles retornam de novo, porque eles vão ressuscitar. Eles ressuscitam, eles ganham outro corpo, uma outra nova morada. Deu para entender agora? É isso. Aí, por conta disso aí, a irmã falou que eu estava pregando o espiritismo. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, irmão. O nome espírito vem das trevas, viu? Fica pensando que vem do nosso pai, não. Vem do verbo trevoso. O nome espírita, o plano espiritual, casa espírita, tudo que contém o nome espírita é tudo do submundo. Nome espírita é espírito do submundo, espírito trevoso. Aí muitos confundem. Ah, o espírito está ali, mas tem outro espírito com ele. Não. Não, isso não existe. Agora, se a gente falar assim, se a gente falar a palavra correta, tem um Ruach ali aprisionado e junto dele tá um espírito trevoso, um espírito do submundo, que é o que? Uma entidade, é um guardião, é um obsessor e daí por diante. Esses são os espíritos malignos que são jogados, depois que desencarnam daqui, são joio. Esses são os espíritos trevosos. Pois é, meus amados, tem muito que aprender, viu? Porque tem que tirar a venda dos olhos, porque nesse engano que a gente vive, fica difícil. Totalmente difícil. E ele tá aí. Muitos aí estão pensando que estão adorando ao Pai Celestial. Mas então não. O capiroto está sendo adorado mais do que o Pai. Porque um verdadeiro evangelho, ele é perseguido. O falso, ele é adorado. Como esses de agora. Esses evangelho de agora é o falso evangelho. A falsa doutrina.
que eu nunca vi. Às vezes eu ligo a televisão aqui e eu vejo a igreja, eu não sei nem como é o nome dessa igreja aí, a Mundial, não sei. Que é de um pastor, eu me esqueci o nome dele também. Certo, não tem nada a ver, mas eu acho errado. Ele fica botando o número da conta do Bradesco, do Banco do Brasil, do Itaú, não sei de que, da Caixa, para mim, você e outros fazer depósito, para que adquira uma cópia daquela gravação daquele do que está passando na televisão. É irônico, né? É, a gente tem que pedir discernimento ao nosso Pai Eterno, pedir força e sabedoria. Senão, a gente cai. E se cair, o tombo é feio, filho. Feio. Hoje é um dia que a gente temos sempre que buscar verdadeiramente. Verdadeiramente, como diz a nossa linguagem, né? Em espírito e em verdade. Porque só a salvação no único nome, o nome verdadeiro do Pai, ou se você crê em espírito e em verdade, crê mesmo de coração, não só da boca para fora, porque o Pai ele sabe do meu, do teu, do nosso coração, sabe do coração tudinho. Meus amados, a caminhada é estreita. O caminho é estreito, a caminhada é longa. Não tá de brincadeira não. Mas muito hoje. Entra nesse, sai nesse. Não quero saber. Quero viver as coisas mundanas, as coisas do mundo. É por isso que as coisas estão hoje todas atrapalhadas. Só o Pai para ter misericórdia de cada um de nós. Tá certo, irmão? Pois é, irmão. Aí é como eu quero falar para vocês. Muitos não sabem o nome do Pai. Mas está na transliteração, né, na transliteratura do hebraico arcaico, no antigo hebraico, não nesse novo. Tá aí. Colocaram esse nome de blasfêmia, mas o Pai sabe que muitos estão pecando sem saber. Quando ele diz que o meu nome está sendo blasfemado dia e noite, sem cessar, é porque tá. Deus para ali, Deus para colar, Jesus para aqui, Jesus para colar. Mas tem que chamar pelo nome certo. E ele só tem um único nome, igual eu, você e qualquer outro. Ele não tem servir pouco nome durante essa linguagem todinha do mundo, não. Tá certo, meus amados? Agora vamos ouvir um pouco da transliteratura, o primeiro capítulo, e em seguida a gente vamos estar finalizando com a oração. Em nome do Pai. Tá certo, meus amados? Eu agora vou pegar aqui. Você sabe que o vídeo ele não tem corte. Eu não gosto de fazer o vídeo com corte, porque pausando aqui, pausando acolá, porque eu acho desnecessário isso. Se a gente tem que fazer, a gente tem que fazer mesmo, se locomovendo para um canto para outro. Tá que o meu cantinho aqui é estreitinho, né? Mas até enquanto o Pai me dá um cantinho melhor para me fazer meu estudo. Em nome do nosso Pai Sagrado, do nosso Pai Celestial. Tá certo, irmão? Então vamos ver um pouco da transliteratura, que é para, em seguida, a gente está encerrando com a oração com a jovem que canta essa oração aí não me falha a memória agora, eu acho que é Anne Cardoso, assim. Mas eu acho bem bonita essa oração. Vamos lá. Ó
transliteração e a pronúncia na forma correta. Capítulo 1. A transliteração do nome do Altíssimo. Vejamos a transliteração do nome do Altíssimo, letra por letra. Yud, Re, Vav, Re. Y, W, H, W. I, A, H. Repare que somente o último H não foi transliterado como vogal, pois está no final do nome como A final, e por isso é mudo. A transliteração correta. Se o tradutor das escrituras sagradas tivesse transliterado os nomes dos profetas corretamente, hoje todos nós saberíamos qual realmente é a pronúncia do nome do Eterno, pois seu nome está contido no nome dos profetas. E nestes nomes apresentados aqui, seu nome está no final como Iás, Ishaial, Isaías, no hebraico, Ishaial, Elial, Elias, hebraico, Elial, Irmial, Jeremias, no hebraico, Irmial. Observe que o Y foi transliterado como I, e que até aqui o tradutor foi fiel na transliteração. Ishaial, Isaías, no hebraico, Ishaial. Elial, Elias, no hebraico, Elial. Irmial, Jeremias, no hebraico, Irmial. Observe que o H foi transliterado como A, e que, até aqui, o tradutor foi fiel na transliteração. Ishaial, Isaías, hebraico, Ishaial. Elial, Elias, hebraico, Elial. Irmial, Jeremias, hebraico, Irmial. Observe que agora o tradutor não foi fiel na transliteração do W, pois ele transliterou o W como S, sendo que a transliteração correta do W seria U, como em nomes como o Anderson ou o William. Se o tradutor tivesse transliterado corretamente o W para U, nós teríamos o nome do Eterno nos nomes dos profetas como Ial e não Iás, como hoje se encontram nas Escrituras Sagradas. Pronto, meus amados. Agora, como diz, né? Você viu aí como foi feita a transliteratura, quase não sai, a transliteração. Como é que é a transliteração do hebraico arcaico passado para o português? Aí muitos dizem assim que as escrituras ficaram, ela não é hebraica, ela é grega ou latim. Não, os romanos passaram para o grego, depois do grego passaram ela toda em latim. Vê que tem Bíblia aí que tem, desde que tem oração, que é tudo em latim. Você vai lá entender o que é. Por quê? Quiseram que as escrituras fosse gerado todinho em latim, mas não foi, foi no hebraico, viu, amado? Agora vamos para a oração para a gente finalizar. Em nome do Pai. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu olhar aqui, essa aqui. Agora vamos orar e vamos finalizar. Pai. Deixa o céu
Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu Deus é o reino, Deus é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Deus é o reino, Deus é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Pronto, meus amados, eu desejo a todos uma graça e paz em nome do nosso amado Pai Celestial, e até a próxima.